Quero saudar a amada igreja, os irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Salmo de número 1, texto conhecido nosso. Eu farei a leitura do Salmo completo, mas nós iremos nos dedicar esta noite no versículo 3. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Palavras do Senhor. Amados, o título da mensagem desta noite é Com Jesus junto a ribeiros de águas. A vida cristã, ela é frequentemente, meu irmão e minha irmã, comparada com uma árvore, ou com uma árvore. Uma árvore saudável, ela cresce, dá frutos, resiste aos desafios do tempo por suas raízes, porque suas raízes estão bem firmadas. Se os irmãos se lembrarem, há uns 2 domingos atrás, na escola dominical, eu trouxe aquela história do bambu chinês, né? Que nos primeiros 7 anos, quando é plantado, essa semente, ela cresce para dentro, se firmando e enraizando, durante 7 anos, para que depois começa a ser visto os frutos externos. E o curioso, que eu não falei, por isso eu estou resgatando isso, é que depois de 7 anos, firmando suas raízes no solo, sabe em quanto tempo ele cresce exponencialmente? Em apenas 2 meses. O que levou 7 anos para criar raízes, em 2 meses, 4 semanas, ele cresce de uma forma enorme. E se vocês se recordam, o bambu, quando o vento vem, ele parece que vai quebrar, né? Ele enverga, parece que vai quebrar, mas não quebra. A minha vida, a tua vida, meu irmão e minha irmã, enquanto cristãos, é assim também. No dia a dia, muitas vezes passamos por uma série de situações, umas muito alegres, outras nem tanto assim, algumas que requer que fiquemos um pouco fechados, orando, buscando ao Senhor, outros que estamos de uma forma mais expansiva, mas independente da situação, meu irmão e minha irmã, eu e você devemos buscar, através dos ribeiros de água, essa vitalidade espiritual, dependendo sempre de uma proximidade maior com o nosso Deus. Não existe vida cristã, não existe crescimento espiritual, não existe desenvolvimento espiritual se eu e você não estivermos conectados com o nosso Deus. Na mensagem dessa noite, onde nós estaremos nos concentrando a ribeiros de água, como o texto diz, mas poderiam ser os pastos verdejantes do Salmo 23, ou as correntes do Negueb, que quando a neve cai, eles se tornam ali afluentes, para que possa irrigar a plantação ali em volta, ou como a própria videira, que é Cristo Jesus, onde eu e você fomos enxertados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quando nós lemos aqui, então, no versículo 3, começando que ele é como árvore plantada, ou seja, ele quem o justo, eu e você somos plantados, denota a questão de você tirar de um lugar e colocar em outro. Eu não sou mestre em botânica, longe disso, também não cultivo plantas, mas existem sementes que nós plantamos em pequenos vasos, primeiramente, para depois transportarmos para ou vasos maiores, ou até um lugar mais amplo, para que dali para frente esta planta possa se desenvolver. Assim, eu e você, como justos, fomos plantados em Cristo Jesus
por Ele e pelo sacrifício dele. De certo, nossa vida sem Ele era de outra forma. Tantos têm inúmeras histórias para contar. Alguns nascidos em berço cristão, outros convertidos no meio do caminho, encontraram Cristo Jesus, mas a verdade é que hoje todos nós estamos com Cristo junto a ribeiros de água. Aplicando, meu irmão e minha irmã, essa questão da árvore nesse primeiro momento, muitas vezes nós podemos sentir que estamos estagnados espiritualmente. Achamos que nada avança, nada flui. Mas nós devemos lembrar que Deus pode estar fortalecendo as nossas raízes. Tudo que eu e você passamos, meu irmão e minha irmã, é para crescimento e fortalecimento das nossas raízes em Cristo Jesus. Então devemos continuar buscando Ele constantemente. Muitas vezes podemos estar tristes, podemos questionar o nosso Deus, mas nunca se distanciar dele. Não devemos desistir da caminhada cristã, porque talvez em algum momento inicial nós não estejamos vendo esses frutos. E aí um dos males do nosso tempo, no meu ponto de vista, meu irmão e minha irmã, é nós nos compararmos com os outros. A vida nossa, meu irmão e minha irmã, ela é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Maratona em que sentido? Cada um está no estágio, cada um está num momento. E muitas vezes nós olhamos para o lado ou para o outro e achamos que tem irmãos mais abençoados ou mais desenvoltos na fé, ou que são mais prósperos de alguma maneira, e ao invés de a gente olhar para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus e continuar caminhando, muitas vezes alguns regridem, ou param, ou estagnam, porque olham e falam: na minha vida não acontece nada, não tem nada de diferente. O crescimento visível, meu irmão e minha irmã, acontece quando primeiro há um crescimento invisível em intimidade com Deus. E quando nós estamos no secreto, meu irmão e minha irmã, na intimidade com Deus, somos somente nós e Ele. Não tem como a gente mensurar, contar por irmão que está do lado, no sentido de estou tendo uma evolução maior ou não. Quando nós dedicamos a estar nos pés do Senhor em oração, quando nós dedicamos buscar a Deus em intimidade no secreto, a partir desse enraizamento, aí sim, lá na frente, nós teremos frutos e frutos em abundância, as nossas árvores serão frondosas e floridas, porque a minha e a tua vida começará a florescer em Cristo Jesus. Mas voltando, e peço que os irmãos voltem os seus olhos para o texto do versículo 3, o ponto-chave, e a segunda figura, a primeira foi a árvore, mas a segunda e o ponto-chave da mensagem desta noite é: ele é como árvore plantada junto a correntes de água. E o que representa hoje, meu irmão e minha irmã, as correntes de água na minha e na tua vida? As correntes de água, elas são nutrição, ou seja, a palavra de Deus como sustento espiritual. Aqui, quando a gente olha e estuda o versículo mais aprofundada, de uma forma mais profunda, meu irmão e minha irmã, a gente entende que esses ribeiros de água, eles não são como se fossem rios, por exemplo, né? No Antigo Oriente, o Nilo, no Egito, mas como se fosse um sistema de irrigação mesmo, como nós vemos hoje, né, nos interiores do nosso país, celeiros, né, plantações, onde são irrigadas ali e constantemente tem o fornecimento de água. Aqui também é esse ribeiro de água na minha e na tua vida. Ou seja, quando nós estamos com Cristo, junto a ribeiros de água, quer dizer o quê? Sustento constante, presença constante do Senhor e nutrição completa por Deus. Então, o primeiro ponto do ribeiro de água aqui que eu quero trazer para os irmãos é justamente esse sustento espiritual diário.
A nossa caminhada, meu irmão e minha irmã, com Deus, ela não se dá uma vez por semana, 10 minutos por dia, ou somente aos domingos na nossa igreja. É algo constante, é algo que a gente sempre precisa buscar. Estarmos nutridos ou vivermos nutridos pela palavra de Deus. Então, assim como a árvore precisa de um suprimento, como a água, eu e você, enquanto cristãos, precisamos constantemente das Escrituras Sagradas. Josué 1:8 e Mateus 4:4 vai dizer isso. A leitura bíblica diária e a meditação na palavra são fontes essenciais para o crescimento espiritual. Assim como um lutador, ou um nadador, ou qualquer esportista, quanto mais treina e pratica, mais exímio ele fica naquela arte, né? Melhor ele nada, mais rápido ele alcança os resultados. Assim eu e você, quanto mais nos aproximamos de Deus e manejamos bem a palavra da verdade, melhores filhos e filhas, servos e servas do Deus Altíssimo seremos. Mas também, uma vez que encontramos esse sustento espiritual na palavra, em tempos de dificuldade, a Bíblia vai trazer também direcionamento, fortalecimento e sabedoria. Por isso que eu e você devemos estar constantemente conectados à palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer isso. O quanto devemos buscar na palavra de Deus direcionamento, fortalecimento e sabedoria, para que nós não sejamos pegos, meu irmão e minha irmã, pelas ciladas do inimigo, pelo dia a dia, pela tristeza que às vezes bate à nossa porta, pelos acasos e infortúnios que nos encontram. Em um mundo cada vez mais secularizado, onde as distrações são constantes, manter-se enraizado na Escritura é fundamental para não sermos levados, como diz em Efésios 4,14, por ventos de doutrina. É assim que eu e você, meu irmão e minha irmã, ficamos firmes, porque no mundo aí afora existem doutrinas diversas, desde as que estão dentro das igrejas, e quando a gente fala de igreja é o cristianismo como um todo, não estou falando aqui de placa, denominação, mas também o mundo afora falando que isso não é bom, ou isso não é legal, isso não serve. Mas, meu irmão e minha irmã, também as correntes de água demonstram e denotam uma vida constante de oração. A conexão contínua com Deus. Os ribeiros de água também simbolizam, meu irmão e minha irmã, a necessidade de estar constantemente conectado com Deus por meio da oração. Temos orado o suficiente? Temos buscado a Deus o suficiente? Em um mundo acelerado, cheio de preocupações, a oração se torna um refúgio para manter a paz e a direção espiritual, como nós vemos também em Filipenses 4, 6 e 7. O cristão, então, que vive em oração, recebe orientação e poder do Espírito Santo para enfrentar desafios diários, como vemos em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Como cristãos e cristãs que somos constantemente levados a esses desafios, levados à tomada de decisão, a estarmos constantemente escolhendo entre uma ou outra coisa, mas é através da oração que o Santo Espírito de Deus nos guia, nos orienta e nos faz tomar a decisão de acordo com a vontade dele. Mas também, e algo muito importante que quero compartilhar com os irmãos nesta noite, quando estamos com Cristo junto a ribeiros de água, também reflete a comunhão na igreja, ou seja, o corpo de Cristo como meio do sustento. Como é importante, meu irmão e minha irmã, nós, enquanto irmãos e irmãs, unidos como igreja, sustentando um ao outro por meio de oração, de conversa, de um ombro amigo. Quando nós estamos extremamente alegres ou extremamente tristes, não é legal, ou a gente não procura compartilhar com alguém este momento que temos, às vezes um ombro amigo para chorar, alguém para poder ouvir
nos orientar. Da mesma forma, estando junto a ribeiros de água, nós, enquanto igreja, sustentando-nos uns aos outros, somos este bálsamo, este refrigério na vida daqueles que nos cercam. Irmãos na igreja, família, todos aqueles que nos cercam, e também estamos abertos para receber este refrigério que vem da parte de Deus por meio da sua palavra, como vimos, mas também pela presença dos irmãos junto conosco. O discipulado e a comunhão com outros crentes, então, fortalecem a fé e evitam a estagnação espiritual. Conforme a gente vai meditando na palavra, correndo um com o outro, ajudando um ao outro, e se nós lembrarmos como Cristo mandou os 70, lá em Mateus, de 2 em 2, porque se um caiu, o outro ia lá e levantava. Se um titubeasse ou tivesse medo, o outro estava lá para fortalecer. Por isso que é importante a caminhada enquanto um corpo. Quando nós vemos no contexto digital, igrejas e grupos pequenos podem se fornecer suporte por meio de cultos online, devocionais, ou até uma comunhão virtual. Embora a proximidade, o lado a lado é o mais importante, mas na ausência de estarmos próximos fisicamente, podemos estar hoje muito próximos também através dos meios digitais. Antigamente, e bem antigamente, as pessoas se comunicavam por cartas. Às vezes uma notícia que ia demorava, 7, 10, 15 dias para chegar. Talvez o cenário já havia mudado até a outra pessoa, receber o destinatário. Aí foi evoluindo, veio o telefone, depois do telefone outros meios, e hoje a gente, numa chamada de vídeo, pode ver aqueles com os quais queremos conversar. O que eu quero dizer aqui, com essa comparação, meu irmão e minha irmã, que não há motivo plausível o suficiente para não estarmos presentes nas vidas daqueles que nos cercam. Estarmos mais próximos daqueles que nos cercam, daqueles que precisam da gente. Mas assim também como uma árvore sozinha no deserto tem pouca chance de sobrevivência, um cristão, ou eu e você, se vivemos de forma isolada, podemos também nos tornar vulneráveis espiritualmente. Porque quando vem a luta, quando vem o dissabor, quando vem as necessidades e, sobretudo, as dificuldades, se caminhamos sozinhos, bem provável que possamos parecer diferentes se estivermos em comunidade e todos juntos. Mas, para fechar essa parte do ribeiro de água, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo é a fonte inesgotável dessa vida espiritual. O Espírito Santo é o nosso ribeiro de água interior, sustentando-nos, mesmo quando passamos por desertos espirituais ou dificuldades. Em tempos de crise, ele nos guia e fortalece, nos ajudando a frutificar espiritualmente, como nós podemos ver em Gálatas 5, 22 e 23. E aí, antes de concluir, eu só quero refletir com os irmãos. Quais são, então, os desafios do mundo moderno ou do dia a dia que vivemos para que nós não possamos ou que nos impede de gozar de estar com Deus, de estar com Cristo Jesus, junto às fontes e ribeiros de água. O desafio, então, é justamente as fontes de águas poluídas, ou seja, tudo aquilo que não pertence ao Senhor ou que nos engana para que nós possamos tomar caminhos diferentes. Se os ribeiros de água, então, representam as fontes de vida espiritual, devemos ter cuidado, meu irmão e minha irmã, em buscar sustento nas fontes corretas e não em fontes contaminadas. E aí os irmãos podem me perguntar, mas Rafa, quais são essas fontes contaminadas? Primeiro, as falsas doutrinas e as influências mundanas. Hoje nós, ou melhor, nesse período ali que começou sexta-feira à noite, vai aí até quarta-feira de cinzas, quantos não estão aí, amontoados, aglutinados, e dedicando as suas vidas a tantas outras coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus? Quantos não são aqueles que vivem por influências do mundo ou por falsas doutrinas?
Tanto um quanto o outro, meu irmão e minha irmã, desvia o cristão ou nos desvia da verdadeira nutrição espiritual, como nós podemos ver em 2 Pedro 2, 1 e 2. Por isso que eu e você devemos tomar cuidado com a fonte ao qual estamos buscando. Mas também há um outro perigo ou desafio moderno quando a gente fala de fontes poluídas, que são as redes sociais, entretenimento e ideologias contrárias à Bíblia. Aqui, longe de mim falar que nós não devemos utilizar, porque muito de positivo há nas redes sociais, por exemplo. Há pessoas que ganham o seu dinheiro honestamente, que vivem e trabalham nas redes sociais, mas infelizmente, como tudo na vida, há os pontos positivos, mas também há quem use para as coisas negativas. Então, quando entramos em canais de redes sociais, de entretenimento, ou que demandam e trazem ideologias contrárias às Sagradas Escrituras, isso também pode enfraquecer a nossa fé, se não forem filtradas com o discernimento que Deus nos dá. O ativismo e a rotina acelerada, meu irmão e minha irmã, podem levar o cristão a negligenciar a oração e a leitura da palavra, secando sua vida espiritual. Aqui, então, vale um ponto para mim e para você, para que nós observemos aquilo que nos tira a atenção ou o tempo necessário para que nós estejamos com o Senhor. Que seja 10 minutos, meia hora, 1 hora, mas que nesse tempo nós estejamos completos com Cristo Jesus. Completos em que sentido possam perguntar para mim? Vocês podem me perguntar. Seja com louvores, meditando na palavra, mas conectados ali. Sabe quando a gente está no celular e se propõe, hoje com EAD, por exemplo, no ensino, né, a gente tem possibilidade de estudar à distância. Aí a gente está estudando ali no celular e vem uma mensagem, e essa mensagem já desvia a nossa atenção daquele vídeo que a gente estava vendo para aprender. Da mesma forma, a gente, se não estiver devidamente conectado, quando nos propomos a fazer algo nesse sentido, qualquer distração nos tira a atenção e nós já perdemos esses minutos ou hora preciosa com o nosso Deus. Assim como a árvore precisa de água pura para crescer e dar frutos, o cristão precisa buscar as fontes corretas para a sua nutrição espiritual. E por fim, amados, voltando ali para o versículo de número 3, no final dele diz assim, né? Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. E aqui são 3 pontos para a gente fechar e concluir a mensagem desta noite, amados. O primeiro é que no devido tempo dá o seu fruto. Quando nós, e aí voltando para o começo, quando mencionamos do plantio do bambu chinês, quando nós estamos enraizados em Cristo Jesus, nos momentos certos, nós daremos os nossos frutos. E os frutos, como a palavra diz, vão ser 100 por 1 e assim sucessivamente. Ou seja, haverá abundância nos nossos celeiros, nós daremos os frutos corretos, porque estamos conectados, plantados, enraizados às correntes de águas que são, ou que é, Cristo Jesus. E ele segue dizendo que a folhagem não murcha. Ou seja, aqui, meu irmão e minha irmã, o conceito de folhagem não murchar é que a todo momento haverá o sustento de Deus. Quantos não são aqueles, quando a gente olha principalmente para a economia, onde tem aqueles altos e baixos, aqueles abalos, como foram algumas crises no passado, como a crise de 29, temos ali em 2008 a crise do sistema imobiliário norte-americano, enfim, o nosso país, né? Eu não sou tão novo assim, meu irmão e minha irmã, mas muitos aqui se lembram daquele tempo do overnight, né? Que da noite para o dia ali, os preços iam para a altura. As pessoas viviam ali dentro dos mercados esperando situações um bom tempo atrás, mas hoje também os nossos mercados estão com os preços das coisas um tanto quanto elevados. O que eu quero dizer com esses exemplos é que as crises elas vêm e vão, mas para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que somos cristãos e cristãs e estamos enraizados em Cristo Jesus, a todo momento há a provisão divina. O mundo pode sofrer, mas para nós não faltará nada para a honra e glória
do nome de Cristo Jesus. É isso que é a folhagem, não murchar. Não haverá necessidade na minha e na tua casa. Podemos não ter o supérfluo, mas aquilo que precisamos, sem dúvida nenhuma, teremos, porque é o Senhor quem nos dá e nos sustém. E por fim, diz o texto e o versículo, que tudo quanto ele fizer será bem sucedido. A prosperidade, meu irmão, quando nós falamos das coisas de Deus, é muito claro que não está somente no dinheiro ou naquilo que temos ou deixamos de ter. A prosperidade minha e sua é andar na presença de Deus e ter Cristo Jesus no nosso barco. Uma árvore então saudável que mantém as suas folhas verdes o ano todo simboliza essa vida contínua, a resistência às intempéries do tempo e, sobretudo, a renovação. É isso que Cristo, meu irmão e minha irmã, é para nós também. A renovação, o refrigério, o bálsamo, a corrente de água que eu e você necessitamos para darmos frutos, para não murcharmos e para sermos bem-sucedidos em tudo o quanto fizermos. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus complete no coração de cada irmão e irmã a mensagem desta noite, que nós jamais percamos de vista o nosso Deus e que estejamos enraizados junto a Ele em ribeiros de água. Amém.